Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? Vamos lá na página 99. Vamos ler essa crônica que fala de algumas saudades que o autor tem, tá? Então ele fala assim, ó: cadê o papel carbono? Outro dia tive saudade do papel carbono e tive saudade também do mimeógrafo a álcool. E tive saudade da velha máquina de escrever. E tive saudade de quando, ao dizer de Rubem Braga, a geladeira era branca e o telefone era preto. Os mais jovens nem sabem o que é papel carbono ou mimeógrafo a álcool, mas tive saudade deles, ou melhor, de um tempo em que eu não dependia eletronicamente de outros para fazer as mínimas tarefas. Uma torneira, por exemplo, era algo simples. Eu sabia abrir uma torneira e fazê-la jorrar água. Hoje, tomar banho é uma peripécia tecnológica. Hoje, até para tomar um elevador, tenho que inserir um cartão eletrônico para ele se mover. Claro que tem o Google, essa enciclopédia no computador que facilita as pesquisas, para quem não precisa ir fundo nos assuntos. Mas muita coisa me intriga. Por que cada aparelho de televisão de cada casa, de cada hotel, tem um controle remoto diferente? E a gente não consegue usá-lo sem pedir socorro a alguém. Olha, tanta tecnologia, mas além de não terem descoberto como curar uma simples gripe, os elevadores dos hotéis ainda não chegaram a uma conclusão de como assinalar no mostrador que letra deve indicar a portaria. Será necessária uma medida provisória do presidente para uniformizar tal diversidade analfabética? Então vamos lá. Há um sentimento de nostalgia, de saudade nessa crônica. Destaque alguns trechos em que isso fique evidente. Então é quando ele fala assim, ó: outro dia tive saudade do papel carbono e tive saudade também do mimeógrafo a álcool. E tive saudade da velha máquina de escrever. Com que função os parênteses foram utilizados no segundo parágrafo da crônica? Que outro sinal de pontuação poderia ser empregado nesse trecho? Então vamos voltar lá um pouquinho, ó. Aqui, ó, segundo parágrafo. Aqui. Para quem não precisa ir a fundo nos assuntos. Por que que foram usados os parênteses? Para intercalar um comentário sobre a oração anterior, tá? Para explicar algo da oração anterior. E eu poderia substituir por travessões, tá? Então, eu poderia colocar essa informação entre travessões, tá? Vamos à página 100. Qual é a função dos dois pontos no segundo parágrafo? Os dois pontos foram utilizados para introduzir uma pergunta, tá? Qual é o objetivo das reticências no último parágrafo? As reticências foram utilizadas para indicar a interrupção da frase, sugerindo uma pausa para o pensamento. O narrador faz algumas perguntas ao longo da crônica. Que efeito essas perguntas causam no texto? As perguntas, ao estabelecerem um diálogo com o leitor, criam uma aproximação com ele. Então, à medida que ele vai fazendo pergunta, ele vai se aproximando desse leitor, tá? Relacione as funções que os sinais de pontuação em destaque nos trechos a seguir exercem no texto. Será necessária uma medida provisória do presidente para uniformizar tal diversidade analfabética? Olha, tanta tecnologia. E tive saudade de quando, no dizer de Rubem Braga, a geladeira era branca e o telefone era preto. Então, na letra A, essa pontuação, essas reticências, foi usada para indicar uma supressão no texto transcrito, uma parada, tá?
Na letra B, ele usou aqui o ponto de interrogação para finalizar uma frase indicando uma indignação. E na letra C, indicar o término de uma frase, que foi o ponto, tá? Indique e copie da crônica os trechos em que a vírgula foi utilizada para isolar uma expressão explicativa. Então, foi quando ele usou aqui, ó, e falou, ó, ou melhor, tá? E, por exemplo, essas expressões vêm entre vírgulas, tá? Transcreva o trecho da crônica em que a vírgula foi utilizada para isolar uma informação que especifica ou explica um termo anterior. Então, foi aqui, ó. Essa tecnologia facilita as pessoas, para quem não precisa ir fundo nos assuntos, tá? Então, eu coloco essa expressão entre vírgulas para explicar aqui essa informação, tá? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ver um anúncio, tá? Com o emprego da vírgula. Então, a gente vai ver que a vírgula, ela pode ser uma pausa ou não. Então, eu posso falar assim, ó, não, espere. Ou eu falo, não espere. A vírgula pode criar heróis, tá? Isso só ele resolve. Isso só ele resolve, tá? Ela pode criar, pode forçar que você não quer. Por exemplo, eu falo aceito, obrigado. Ou eu falo aceito, obrigado. Eu fui obrigado a aceitar, tá? Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto, tá? Perdão, eu falo esse juiz é corrupto. Ou eu falo, esse juiz é corrupto, estou acusando o juiz, tá? Quando eu uso a vírgula, eu estou chamando, invocando o juiz. A vírgula pode mudar uma opinião, não quero ler, ou apenas não quero ler, tá? A pessoa mudou de opinião aqui. Quem é o anunciante dessa campanha? É a Associação Brasileira de Imprensa. E a quem ela se destina? Aos leitores em geral. O título do anúncio apresenta um sinal de pontuação substituindo uma letra. Qual é esse sinal de pontuação? E qual letra ele substitui? Então, eu tenho aqui, ó, a vírgula substituiu a letra G, tá? Por que houve essa substituição? Para chamar a atenção do leitor para o assunto do anúncio, que trata da mudança de sentido que uma vírgula pode causar em uma frase. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Dependendo, é claro, da posição em que ela estiver. Logo abaixo, à direita da mensagem, em destaque no anúncio, está escrito: uma vírgula muda tudo. Você concorda com essa afirmação? Sim, depois de todos os exemplos que nós vimos, a vírgula ela pode ser uma pausa, ela é usada para chamar as pessoas. Imagina você acusar uma pessoa que é inocente, né? Não vai ficar legal, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 102, tá? Aqui no número 3, a gente vai ver a importância do sentido da vírgula, tá? Eu falo assim, ó, não, espere. Não, espere. Aí depois eu falo, não espere, ou seja, estou falando para não me esperar. E eu vou ter que explicar a mudança quando não tem vírgula, tá, gente? Isso só ele resolve. E quando eu tiro isso, só ele resolve, tá? Isso só ele resolve. Agora, quando eu falo isso só ele resolve, eu estou transformando a pessoa em um herói. Só essa pessoa consegue resolver, tá? E na letra C, quando eu tiro a vírgula,
eu estou dizendo que eu aceito por obrigação, tá bom? Então, eu vou deixar essa página aí como sugestão de atividade, tá? Página 102. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.